Parábola do semeador em Lucas 8,13 diz assim: aqui caiu sobre a pedra, a semente que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Qual é o problema da gente receber a palavra, mas não permitir que ela se aprofunde? No meio da crise a gente se desvia. Bom, olha para mim, alguém está feliz aqui ainda? Vocês estão tão sérios. Vocês estão tão sérios. Alguém está recebendo algo de Deus? Eu já vi umas 3 pessoas levantando, pegando a bolsa e saindo. Eu estou assim, gente, eu esperava que a gente pregasse sobre o que hoje aqui? Guarda isso. A falta de profundidade nos coloca num lugar perigoso. Recebemos uma boa palavra, mas não conseguimos suportá-la. Recebemos uma boa palavra, mas não conseguimos abraçá-la. Ela se perde, ela se esvai, ela se dilui. Quem são os que não têm profundidade? São aqueles que são apaixonados pelo primeiro toque, mas não buscam uma jornada. São aqueles que são apaixonados por um encontro, mas não buscam a jornada. Irmão, olha para mim, o que Deus tem para nós não são encontros pontuais durante o nosso culto, não é uma emoção que vai levar a gente para um lugar mais alto, não, é uma jornada consciente, é uma fé racional, é um sacrifício vivo. Já falei sobre isso algumas semanas atrás. Uma fé sensorial, eu boto entre aspas, é uma fé pautada em sentimentos. Se eu sinto arrepio, uau, Deus está demais aqui hoje, cara. Se eu sinto um frio na barriga, meu Deus, alguém profetizou algo, eu sinto que é de Deus. Por quê? Porque parece com aquilo que eu queria que Deus falasse, isso é de Deus. Tem muita gente se apegando a palavras proféticas que Deus nunca profetizou. Tem muita gente achando que é Deus se movendo, quando na verdade é só o ar-condicionado que está gelado demais. Talvez esse arrepio seja só a sua epiderme dizendo alguma coisa, mas Deus não nos chamou para nos guiarmos pela nossa epiderme. Deus nos chamou para nos guiarmos pelo Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. É a partir de uma firme convicção, não é sobre sentimento. Nós não nos movemos mais pelo que vemos, mas por aquilo que cremos. Alguém está comigo? Diga amém. Então fala comigo, a falta de profundidade pode me roubar o primeiro amor. Terceiro princípio, terceiro gigante problema que pode nos roubar o primeiro amor é a falta de tratamento. Fala comigo, a falta de tratamento pode me roubar o primeiro amor. Lucas 8,7 diz: outra semente caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Irmão, quais são os espinhos? Lucas 8,14: aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. O que são os espinhos? E o que são as sementes lançadas entre os espinhos? São aqueles que receberam a palavra, mas não aceitam a ideia do tratamento, do processo, dos desafios. Preferem o conforto do que o propósito. Então, se o evangelho começa a me levar para um lugar de desconforto, eu não sei se é bem aqui que eu quero ficar, eu não sei se é nessa igreja que eu quero estar, eu não sei se é essa palavra que eu quero ouvir. O conforto normalmente rouba da gente o propósito, e é por isso que sempre que a gente está numa zona de conforto, Deus nos empurra para uma zona de propósito. O conforto, ele vai pontuar a nossa história. A gente vai viver com conforto, mas a gente não vai viver o conforto. Todas as vezes que eu estava num lugar plenamente confortável, Deus me tirou e me colocou no meio de um desafio. Por quê? Porque se eu estiver confortável demais, eu posso baixar a guarda e desejar não mais viver pelo propósito. Irmão, quando Davi estava confortável demais, algo aconteceu. A Bíblia diz que era primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. Davi decidiu permanecer no palácio. Tem problema estar no palácio? Não, o problema é se é tempo de guerra. Em tempos de guerra, os reis vão para a guerra. Quando está off-season, quando não está em tempo de guerra, aí você usufrui do conforto. Lembra de Jesus? Jesus dormia numa tempestade, os discípulos estavam desesperados, achando que ia morrer. Mas ele sabia
que eles chegariam ao outro lado. Jesus já tinha declarado: chegaremos, vamos até o outro lado. Ele já tinha definido um destino. Ele dormiu porque o destino já estava traçado. Os discípulos estavam desesperados. Mas tempos depois, quando Jesus está próximo do seu sacrifício, da sua crucificação, ele chama os discípulos e fala: orem comigo, eu estou sentindo uma angústia mortal. E os discípulos dormem. Mais uma vez ele volta e ele clama para que os discípulos possam orar com ele. Os discípulos dormem. Irmão, o que a gente aprende com a história de Jesus é que a gente precisa entender os momentos da gente descansar e os momentos da gente se posicionar. E isso não tem a ver com os cenários. Se o cenário é de tempestade, mas Jesus diz: filho, pode dormir, eu estou com você, pode dormir, pode descansar. Pastor, mas é contra-intuitivo, não faz sentido. Mas não faz sentido mesmo. Agora, se Jesus fala: filho, se posicione, é tempo de orar, não se distraia, a gente tem que se posicionar e orar, não pode se distrair. Então a falta de tratamento, a falta de processo rouba de muita gente o primeiro amor. Por quê? Porque eu vim por uma palavra de conforto. Guarda isso, eu aprendi isso no meu ministério, no início do meu ministério, isso me marcou para sempre. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente utiliza como motivação para que pessoas façam algo, porque tudo que você utiliza para mover pessoas, você vai precisar utilizar para manter pessoas. Se pessoas vêm, é por isso que eu nunca faço uma proposta, por exemplo, para ninguém que está no meu time. Você pode ter certeza que cada pastor que está no meu time, cada líder integral que está no meu time, não veio por uma proposta. Ele sempre vem e depois a gente conversa. Por quê? Porque se você vem por uma proposta, você só se mantém por uma proposta. Cara, eu estou indo lá para ficar com o André em Alfa. Por quê? O salário é bom. Quando a próxima igreja te oferecer um salário melhor, você deixa a gente. Cara, os benefícios são incríveis. A gente ainda não tem, vai ter. Nossos pastores ainda não têm plano de saúde, vão ter. Amém? O nosso staff está aqui porque ama, irmão. A maior parte deles ganha muito menos do que ganharia no mercado. Muito menos. Seu pastor ganha de salário mensal o que ganharia com uma palestra no secular. E olha que a gente já fechou algumas. Um dia paga um mês, mas por quê? Porque eu não estou aqui pelo benefício, eu estou aqui pelo propósito. Guarda isso, irmão. Se você chama alguém pela proposta, você só mantém pela... É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o motivo pelo qual a gente vai até Jesus, porque se a gente vai para Jesus só buscando conforto, a gente só se mantém enquanto está confortável. Qual que é o problema da gente ir para Jesus? Se for para Ele, você pode celebrar. Qual que é o problema da gente ir para Jesus? Em busca de conforto, de uma palavra doce. O processo não é assim. Primeiro que o processo vai tirar você de tudo que é confortável. O processo vai tirar você de tudo que você estava ambientado. Uma nova criatura tem uma nova dinâmica, nova realidade, nova natureza, novas vestes, novos pensamentos. Tudo vai ser novo. Aí você vai precisar se sujeitar numa construção que é dentro de uma igreja local. Irmão, olha para mim. O único organismo social que faz com que um CEO de uma empresa seja liderado pelo faxineiro da própria empresa é uma igreja. Porque a gente entende que lá fora você pode ser quem for, aqui dentro os critérios são outros. Talvez o faxineiro da sua empresa, e quando eu falo isso, não falo com nenhum tipo de constrangimento, mas a gente está falando sobre classes salariais e sobre jornadas de trabalho diferentes. Alguém entende isso? Diga amém. Talvez ele vai chegar e ele é um homem de Deus, ele já é ativado no profético, ele tem maturidade na fé, ele é líder de GC, ele está na jornada há anos. Aí você chega, você é um CEO de uma multinacional. Você é o topo da cadeia de liderança da sua empresa. Aí você tem um chamado em Deus, você começa a se desenvolver, você entende que você tem um chamado de intercessão. Quem vai te liderar? O cara que você lidera. Por quê? Porque lá fora existem princípios e existem hierarquias, mas aqui também. Eu já vi donos de grandes empresas servindo no parking, porque eles entenderam que não tem a ver com quem você é lá fora. Dentro da igreja tem a ver com quem você é no reino. É uma construção. Você está comigo? Diga amém. Então se eu venho por uma palavra de Deus vai te dar chaves, chave da casa própria, chave do carro. Primeiro momento de crise financeira eu abro mão desse Deus. Por quê? Porque eu vim por um motivo, mas esse motivo não me manteve. Não, irmão, nós não viemos por aquilo que Ele pode nos dar. Nós estamos correndo na direção de Jesus por quem Ele é. Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é glorioso. Ele enche de favor aqueles que o perseguem. Ele é Pai. E porque Ele é Pai,
Ele nos favorece em tudo, Ele nos abençoa em todo o tempo, Ele nos dá acesso à herança. Quem está comigo, diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!